Senador, boa tarde. A questão é o seguinte: o mundo todo está tentando retomar suas atividades. Alguns países, como a França, assumidamente, inclusive, pretendem antecipar medidas de flexibilização para salvar a temporada de turismo deles, que é de julho, agosto e setembro, basicamente. Como o senhor vê a indústria do turismo dentro da realidade de um Brasil que vai sair dessa pandemia bastante devastado em sua condição financeira, tanto das empresas quanto dos cidadãos? Alfredo, eu quero primeiro lhe cumprimentar e agradecer essa oportunidade de estar falando com o seu público, seleto e qualificado público, principalmente vivendo como nós estamos vivendo, uma situação tão delicada, traumática, não é exagero, é traumática, com a economia em todos os seus segmentos. São raros os segmentos da nossa economia que não estão sofrendo desde o início dessa pandemia, e um dos principais, não há dúvidas, e falo até porque tenho dados e informações, eu participo da frente, né, em defesa do turismo, lá uma frente constituída no Congresso Nacional, e eu sou um dos integrantes como vice-presidente. Então, a gente sempre tem mantido reuniões. Na semana passada mesmo, nós conversamos aqui com o Convention, com o Trade do Estado da Paraíba, estado que eu represento no Senado, e eles mostravam a realidade com a qual, assombrosamente, eles se encontram, né? Porque são milhares e milhares e milhares de brasileiros prejudicados por força do desemprego, por força do fechamento de agências de turismo, de bares, de restaurantes. Os prejuízos vão das empresas aéreas até os taxistas, motoristas de aplicativos, enfim, a gente sabe, você bem o sabe, o quão tem significado também para o turismo essa realidade da pandemia. Ponto 1. Ponto 2. Nós temos que ter as precauções, sermos previdentes. Não adiantaria, como ao meu ver, não adianta você antecipar-se, precipitar-se e continuar tomando atitudes improvisadas. E essas atitudes improvisadas, a história quase sempre mostra que não são ou não têm os melhores resultados. Agora, nós não podemos simplesmente desconhecer a necessidade de ajudar, a necessidade do governo, do Congresso, que tem feito, e digo isso não porque o integro, mas nesses 90 dias o Congresso tem proposto legislações que minimizam, se não resolvem, porque não são solucionadoras, mas minimizam os efeitos primeiros. Desde o projeto de lei 1282 para os pequenos e microempreendedores, e aí você pode incluir muitos destes empreendedores privados que lidam com o turismo. Também a própria 936, que também deverá estar autorizando ao Executivo ampliar a suspensão para as relações trabalhistas. Isso termina garantindo, primeiro, que o número de desempregados não seja tão alarmante como poderia ser se não tivesse algumas dessas medidas. E depois ajuda aos próprios empreendedores a manterem-se com as suas portas abertas. Existem algumas linhas de créditos que estão sendo oferecidas pelo Banco do Nordeste do Brasil, mas nós precisamos de mais. E uma das iniciativas que nós estamos tentando viabilizar junto ao governo, através das interlocuções feitas por senadores, líderes do governo, é a criação de um fundo garantidor, Alfredo. Você sabe que a dificuldade de você acessar o crédito hoje, a confiança de garantir esse crédito, sem que haja, paralelamente, a certeza de que há um fundo garantidor para um nível de inadimplência que nós vamos ter, inevitavelmente nós vamos ter que conviver com um nível de inadimplência considerável. Então, é indispensável para essas instituições ter um fundo garantidor. E é por aí, né, que nós vemos as ações primeiras pós-pandemia. O governo se conscientizar, porque os estados não podem fazê-lo, não tem essa autonomia, os municípios muito menos. O governo é que pode fazer através dos bancos oficiais, através do BNDES, através do BNB,
tentar catapultar, porque não vai ser uma saída imediata da crise, isso é um processo lento, é um processo doloroso, né? O que nós vamos ter de passivo em termos de prejuízo, por mais que existam algumas medidas mitigadoras, mesmo assim o resultado final é de prejuízos, sem sombra de dúvidas, bastante consistentes e substantivos. Nós temos algumas características, senador, que nos distinguem, por exemplo, dos países europeus. E a Europa aposta fortemente no turismo entre eles. No entanto, nossas características nos trazem alguns choques. Nós enfrentamos o problema sério das distâncias, o que é um fascínio do Brasil, acaba sendo também um algoz do Brasil. Nós temos a ausência de uma malha ferroviária, uma tradição de transporte de passageiros de ferrovias. Nós temos um problema sério de uma ausência de políticas de transporte marítimo. Nós temos 8.000 quilômetros de costa e não temos nenhuma ligação ponta a ponta via mar, ou seja, as nossas rodovias são mal conservadas. Como reativar o turismo interno diante de tantas dificuldades? Primeiro ponto, a fragilíssima estrutura ou infraestrutura de transportes que nós temos no país. Não é de hoje que nós ouvimos, que nós falamos. Você tem cabelos brancos e eu tinha cabelos longos e já não os mais tenho. E faz muito tempo, décadas, que observamos discursos que se repetem da necessidade de nós não ficarmos adstritos a investimentos concentrados numa malha rodoviária. Boa parte, grande parte, muito mal mantida, políticas que beneficiam a empresas concessionárias em cobranças de pedágios que não são convertidos no melhoramento ou na manutenção dessa malha ferroviária pequeníssima e que poderia, no país dito havido, porque é continental, de distâncias quilométricas, poderia ser uma outra alternativa. 8.000 quilômetros ou mais de 8.000 quilômetros de costa, mas também não temos transportes marítimos. Vimos o descalabro quando se desenvolveu projetos para que o Brasil estivesse preparado em 2014 para receber milhões e recepcioná-los para brindarmos aqui a Copa no nosso país, BRT, VLT, e seria uma oportunidade, porque não se repete de 4 em 4 anos, Copa no mesmo país, e nós perdemos essa oportunidade. Quantos BRTs estão funcionando eficaz e eficientemente? Então, esse é um problema não apenas conceitual, de má gestão, de maus políticos, de maus governos e, portanto, de maus planejamentos. Grande parte dos nossos municípios, e te digo isso porque já tive a experiência como prefeito de Campina Grande, que não é uma cidade pequena, de mais de 410 mil habitantes, que tem o reconhecimento em ser a cidade maior do interior do Nordeste, mas quando eu a administrei, e não estou dizendo por força de ter sido o administrador, a gente tentou reconceituar a forma de administrar, nada de novo, mas administrar com um plano diretor, administrando não para simplesmente o dia de amanhã, mas para os anos subsequentes. E faltou isso no nosso país. Ou seja, nós temos um atraso, um passivo em todas as áreas, que terminam por se refletir principalmente nas áreas que envolvem o povo, né, que é a área social. Então, você diz como fazer isso, se não com um arrojado investimento. Não pensemos nós, quando o governo fala sobre atrair investimentos, que tão somente os investimentos privados arcarão com a necessidade que está, repito, represada na infraestrutura turística, na infraestrutura rodoviária, ferroviária. Nós não temos sequer, Alfredo, aviação regional em áreas que precisam. Se você disser assim, veneziano, aí na Paraíba, que é um estado territorialmente pequeno, você só sai de 2 aeroportos, Campina Grande e a capital. Se um conterrâneo meu do sertão, que está a 500 quilômetros de Campina Grande, precisar ir a São Paulo ou qualquer uma outra parte, tem que se deslocar 500 quilômetros para pegar um voo ou em Campina Grande ou em João Pessoa, porque não há aviação
regional em nosso estado, como em outros estados, raríssimas as exceções que estão aí no nosso sul, sudeste, no centro-oeste, em Goiânia, no Distrito Federal. Só no norte é ainda pior essa realidade do que a do Nordeste. Então, você fala sobre a visão que o europeu tem. Nós temos 7 milhões, um pouco menos, de turistas que anualmente nos visitam. Isso é, penso eu, metade, ou é um terço do número de turistas que a Espanha tem anualmente. Observe você, aqui nas decantadas, e eu não as desconheço, belíssimas praias do Caribe, mas eu não as troco pelas praias do nosso litoral nordestino. E De quando jeito você nenhum. pega, e se você pegar, e você tem esses dados, faça a comparação para ver quantos cidadãos pátrios conhecem as nossas praias, o nosso litoral, e quantos saíram para conhecer aí fora. E aí por quê? Porque da passagem aérea, que é caríssima, da infraestrutura, que é caríssima, da própria má qualificação, e aí me perdoe, ainda há uma má qualificação profissional, má qualificação humana para receber tanto o turista conterrâneo, como aquele que vem de fora. Então, há 3, 4 anos, você se recorda, houve a apresentação, eu ainda estava na Câmara dos Deputados. E me recordo porque nessa solenidade foi apresentado e eu tive a oportunidade de ir lá falar em nome do parlamento. E foi apresentado um plano de turismo que modernizava. Uma das iniciativas foi de transformar a Embratur numa agência. Isso foi efetivado há pouco. Acho que vai melhorar, não há dúvidas. Ou seja, levar uma melhor imagem ao exterior do Brasil, a Embratur concentrando-se em fazer esse trabalho de promoção da nossa realidade turística. Isso é importante, essa iniciativa foi importante. Mas qual era a projeção? De que em 5 anos, 6 anos, nós iríamos pular de 6, 7 milhões para 20 milhões. Claro, você vai dizer, mas senador, nós não contávamos, como ninguém contava, com a imprevisibilidade da pandemia. Tudo bem, mas vamos dizer, imaginemos nós, que se essa pandemia não tivesse acontecido, como de fato tem nos pego, será que nós chegaríamos com a política atual, e não digo atual, que vem se repetindo, a esses 20 milhões? Eu não acredito. Sabe, Eu não acho Alfredo, que chegaria, eu não chegaria nem a 8 milhões. Pronto. Eu tenho as minhas dúvidas reais. Por quê? Porque você não tem uma condução. É preciso que, para fazer toda e qualquer política, e numa política ampla, amplíssima, como é a turística, que envolve a mais de 70 subsetores, milhares e milhares de empregos, se você não fizer uma condução aonde esteja a cabeça, Poder Executivo em nível federal, os estados, os municípios, as secretarias nos seus 3 níveis, os trades, ou seja, a sociedade civil, os empreendedores, falando, pensando, realizando, e os governos estimulando esse investimento, você não vai muito adiante. Esse momento requererá, mais do que antes, que o governo se conscientize, porque nós vamos ter, já tínhamos 12 milhões e meio de desempregados antes da pandemia. Devemos ter aí, hoje, mais de 4 milhões e meio que se soma a esse montante. É provável que cheguemos a 20 milhões de brasileiros desempregados até o final do ano, quando deveremos ter passado com as graças desse processo tão doloroso. Então, a construção civil, o segmento turístico permitiria recuperar, se não da noite para o dia, porque essa recuperação não vai ser imediata e instantânea, mas poderia se avançar, vamos dizer assim, poderia ter um resultado mais rápido. Então, em suma, querido, eu penso que nós precisaríamos ter um planejamento, uma ação bem pensada, organizada. Eu não sei a sua visão, mas o governo atual é um governo que me aparenta pouco capaz de chamar para si essa condução, essa orientação. Vide o que nós estamos constatando com a pandemia. Vejam os próprios problemas que o Ministério do Turismo teve. Concordei e concordo que a medida provisória criando a agência, a Embratur, tornando-a a agência, foi acertada. Inclusive, votei
na conversão dessa medida provisória, mas falta essa autoridade, a autoridade de quem enxerga, constata e de quem está convencido que o turismo precisa ser melhor tratado, até como forma política para este ou para outro qualquer governo, de mostrar-se competentemente em relação a esse apelo. Senador, inclusive porque o turismo ele pode servir até para a autoestima da pessoa. Quando a pessoa viaja, quando o cara viaja para a cidade vizinha, ele já volta outro, porque ele vê outras paisagens, ele vê outras realidades, enfim. Imagina quando você viaja para outros países. Nossa característica, nossa falta de infraestrutura na questão de recepção, de atendimento, a nossa carência. As pessoas aqui falam português e eu adoro a variedade de sotaques do Brasil. Sou um ferrenho defensor da pluralidade dos nossos sotaques. Mas, por exemplo, aqui no máximo o cara fala português gauchês ou português e paraibanês, né? O cara fala duas línguas, né? Nós temos uma dificuldade até para receber os irmãos espanhóis, e imagina o europeu quando chega aqui. Então, eu acredito que, inclusive, nesse momento, o turismo interno é a única alavanca que nós temos. Aí, senador, nós esbarramos em duas realidades. Nós temos um turismo de verão, vamos chamar assim, né? E aí nós temos praias, e eu lhe digo, e você tem razão, o senhor tem razão, na medida em que não existem praias mais bonitas do que as do Brasil, né? Inclusive por conhecer as praias lá de fora eu posso falar isso. Essa é a primeira característica. A segunda, na baixa temporada, digamos, nós sempre tivemos o turismo da terceira idade. No entanto, um dos maiores problemas do coronavírus, do Covid-19, é exatamente que ele transforma quem tem mais de 60 anos, ou seja, os que usam ou os que movimentam o turismo na baixa temporada, estão no grupo de risco. Como enfrentar essa dicotomia? Nós temos um problema, desculpe só me alongar na pergunta, nós temos um problema seríssimo de não termos turismo cívico. Nós não temos, eu vi muitos dos seus projetos, a questão do turismo religioso pelo interior. Quer dizer, nós temos toda uma riqueza. A Paraíba, a sua Paraíba, por exemplo, tem um ciclo belíssimo ali de engenhos de cana, certo? Das fazendas. Eu um dia publiquei uma matéria de Piancó, e eu conversando com as pessoas, em regiões da Paraíba tem geada, tem incidência de geada, e as pessoas não conhecem o Brasil. O que fazer, senador, para que os brasileiros se apropriem do Brasil? Alfredo, você tem me dado a grande alegria e satisfação de ter esse bate-papo, porque é muito bom conversar com quem tem essa universalidade. E você tocou novamente em alguns pontos importantes. Você fala sobre o turismo de alta e de baixa. E na baixa, né, estação, onde há um apelo maior às pessoas com mais de 60 anos, e essas pessoas se depararão com uma grande interrogação, né? Será que eu estou, de fato, protegido ou protegida para fazer esse turismo? Será que para onde eu estou indo, as autoridades sanitárias estão devidamente preparadas para o pós-pandemia? Essa é a grande dúvida. Quem é que vai se sentir plenamente, reconhecidamente, ciente e consciente de que possa fazê-lo? Muitos estarão sob o temor, Alfredo, porque, afinal, essa doença ela se propagou, e não apenas, notadamente sim, sobre alguns grupos de riscos, mas ela se fez junto a jovens. Ontem mesmo, aqui em Campina Grande, um jovem médico de 40 anos, né, foi a morte, a óbito, exatamente por ter sido contaminado sem estar em nenhum grupo de risco. Então, o que fazer para estimular, o que fazer para convencer, o que fazer para que o turismo interno, já que haverá uma dificuldade, até só do ponto de vista financeiro, para sair, né, você poderia começar logo, e deveria, para nós que estamos preocupados, obviamente, com o setor turístico nacional, nós deveríamos estimular.
Eu custo a crer que essa iniciativa que você mencionou, exemplificando a Itália, o governo federal assuma como uma hipótese. Eu custo a crer, até em razão de nós estarmos também diante de uma situação que uma ajuda tão importante, fundamental, necessária para milhões e milhões de brasileiros que ficaram em verdadeiro flagelo por essa situação, ainda houve brasileiros, e não foram poucos, Alfredo, que terminaram por se utilizar de uma forma indigna, ou seja, foram muitos daqueles, milhares daqueles que não tinham absolutamente necessidade, não atendiam aos critérios porque estavam completamente fora daqueles patamares e níveis de necessidade, mas que se valeram para receber esses recursos que poderiam estar servindo para outros. Então, também é uma questão muito cultural. Eu vejo sob esse aspecto. O outro aspecto que você aborda, o Brasil não se conhece, Alfredo. Se você disser, veneziano, você já conheceu todas as 27 unidades do nosso país, eu peço desculpas, mas eu posso te dizer que não. Lamento e peço até perdão, porque eu não conheço muito do nosso Rio Grande. Passei rapidamente no Rio Grande. Eu conheço muito pouco da região norte, que tem muito a apresentar aos nossos olhos e ao nosso conhecimento. Conheço pouquíssimo sobre a região centro-oeste. Imagine outros tantos milhões que, igualmente a mim, ou até mesmo em condições não tão melhores do que as minhas condições, para viajar, para fazer um deslocamento, afinal de contas, eu tenho alguma condição para fazê-lo. Quantas dessas pessoas conhecem essa realidade que nós temos no Nordeste, conhecem a realidade do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e tantas outras vertentes? Ou seja, o turismo religioso é pouco explorado no bom sentido. Você falou sobre a Paraíba, nós temos sítios arqueológicos aqui, que você deve ter tomado conhecimento, aqui na região de Sousa, no Alto Sertão, um sítio arqueológico belíssimo, mas se você citar isso Brasil afora, pouquíssimas serão as pessoas que a mencionarão. Eu volto a te dizer, como reestabelecer fundamentalmente a presença do governo federal, através dos estímulos que só podem partir dele, nesse primeiro momento. Não dá para que você discuta outras alternativas de que a iniciativa privada as terá, porque não as terá. Nós precisamos ter uma largada que seja do governo federal, com investimentos através dos recursos que ele dispõe, através das linhas acessíveis ao BNB, ou pelo BNB, ou pelo BNDES, ou pelos bancos públicos, com um fundo garantidor para que esses empreendedores possam, vamos dizer assim, solavancar essa atividade e mostrar a necessidade imperiosa de que nós comecemos esse estímulo dentro do nosso próprio país. A observação que você fez, ela é nítida, ela é perfeita. Nós ainda somos muito carentes das melhores condições para nós recepcionarmos aquilo que você também trouxe-nos, ou seja, os nossos recursos humanos, em que pese nesses últimos 10 anos terem melhorado, terem se qualificado, mas ainda estamos muito distante daquilo que nós poderíamos dizer ideal para receber alguém que venha de fora, que tenhamos condições de termos um terceiro idioma, que não apenas o nosso português. Hoje, quantos profissionais do setor turístico dominam? Como é a formação daqueles que estão nos nossos restaurantes, que estão nos nossos bares, dos nossos taxistas, das nossas agências de viagem? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Né? Ou seja, há um empobrecimento dessa visão. Afinal de contas, se você observar, no Brasil das últimas décadas, existem alguns setores que foram vistos como os primos pobres. Né? Se você olhar políticas para a cultura, limitadíssimo. Políticas para o turismo, da mesma forma. Políticas para a juventude, para o esporte. São setores e segmentos que, ao meu ver, são tão importantes à formação pessoal humana, mas que foram sendo segregadas, foram sendo marginalizadas por uma visão segregacionista dos governos. Repito, eu não estou aqui fazendo menções a governo A, B ou C. Estou falando de uma maneira geral. Essa é a minha impressão. O grande desafio do turismo é entender que ele é uma cadeia que pode ativar a economia num curto espaço de tempo
ele tem um impacto emocional muito grande nas pessoas, porque quando você viaja é como se você trocasse a roupa da alma, né? Depois de cada É, viagem, sabe, você... E, por exemplo, nós temos essa diversidade. Eu, por exemplo, tive a felicidade de conhecer alguma, principalmente Campina Grande e João Pessoa, mas é impressionante como o Brasil não conhece o Brasil. Só para o senhor ter uma ideia, aqui no canal a gente está pedindo para as pessoas mandarem filmes de suas cidades, vídeos, porque e nós que também não temos... está, não tão distante, né, Alfredo? Às vezes eu achei a ideia muito bacana e criativa, inclusive com a própria participação de Aninha, nossa companheira de trabalho, mas eu acho que muitas das vezes você tem e desconhece aquilo que está a poucos quilômetros de ti. Eu acho que a apresentação de vídeos como esses vídeos que você se propõe a publicizar, pode dizer assim, ô Veneziano, tu sabes que aí perto de Campina Grande existe isso, e pode ser que me surpreenda por eu não conhecer, como você do Rio Grande não tenha um conhecimento pleno sobre aquilo que no Paraná, próximo a ti, Santa Catarina, possa te apresentar em Não, relação a turismo. Eu acho uma ótima ideia. em Candelária você tem, se você for a Santa Cruz, muita gente de Candelária até Santa Cruz dá 36 quilômetros, muita gente não conhece as riquezas que tem em Santa Cruz. E aqui em Brasília, você morou em Brasília, por exemplo, aqui no Oi. entorno de Brasília você tem, por exemplo, Formosa. As pessoas falam muito de Itiquira em Formosa, mas Formosa tem um conjunto de cascatas e cataratas Belíssimo. maravilhoso, Eu sabe? conheci. Você tem ali em Formosa um museu particular, o Museu dos Couros, fantástico. Você vai em Pirenópolis, tem uma família lá que tem um museu das cavalhadas, um museu particular. E essa é outra. Nós temos muitas coisas para conversar, senador, e nós falaremos muito, até por questões que eu acredito que hoje são abandonadas, como essa questão dos museus particulares. Me perdoe a indelicadeza e a deseducação, mas uma das observações muito felizes que você fez é sobre o pouco reconhecimento cívico nosso, na nossa própria história, né? A gente não valoriza tanto isso. Aí eu estava aqui, aí faltou porque eu vim numa linha de raciocínio e terminei omitindo, não deliberadamente, a observação que tu fizeste. Mas eu me preocupo, porque se hoje você faz essa observação, que ela é nítida, clara. Eu me recordo, e sou quase da sua idade, eu me recordo como nós, e não estou querendo dizer que nós nós sofríamos de uma verdadeira lavagem cerebral, nada disso. Mas nós valorizávamos valores, nós valorizávamos princípios, nós valorizávamos aquilo que essencialmente deve ser valorizado, sem aquele ufanismo piegas. Não é isso. É a valorização daquilo que é seu. Mas hoje, quando você fala sobre civismo, a dificuldade tremenda de você propor um debate político começa de já. Por quê? Porque a política em si, e teve muito dela como culpada, terminou afugentando. E se não bastasse esse afugentamento que ela se permitiu fazer contra os seus próprios propósitos, você teve também uma carga sobre o exercício da política de uma maneira em que as pessoas vissem como algo abjeto. Então, quando você diz, olha, vamos falar sobre política, vamos pensar sobre política, vamos falar sobre conceitos cívicos, as pessoas já correm, Alfredo, porque acha que tudo isso está no subterrâneo, que tudo isso é terrivelmente abjeto. Então, foi um ponto que você observou, que eu estava aqui trazendo, como é que nós poderíamos recobrar essa realidade quando nós estamos nos afastando, cada dia que passa, da boa política. Tá certo, foi um prazer muito grande. Nós falaremos outras vezes sobre, inclusive, assuntos temáticos e pontuais. Um abraço, bom trabalho, parabéns pelo exercício do seu mandato.